A falácia da ideologia de gênero é a lição de número 4 desta série de lições entre a verdade e o engano. Com certeza, essas lições já têm sido de bênção para cada um de nós quando nós queremos ter mais argumentos bíblicos, argumentos para defender a nossa fé. E este assunto da ideologia de gênero, em verdade, eu acredito que você vai ouvir uma perspectiva nesta classe um pouco diferenciada, porque quando se fala de pessoa para pessoa, até mesmo eu, falando uma vez, voltando um ano atrás a falar sobre o assunto, vamos acrescentar alguma coisa, ter uma visão diferenciada e assim por diante. Mas, apesar de nós termos perspectivas que nos ajudam melhor a defender o que cremos, vamos começar acertando o rumo do nosso coração com a verdade. Qual é? Ou nós cremos na palavra de Deus como autoridade e verdade absoluta para nós, ou nós não cremos. Este assunto, em particular, a ideologia de gênero, bem como o assunto da criação, eles são muito semelhantes na força de argumento. Ou seja, ou é ou não é. Biblicamente é assim e não há uma segunda percepção, uma segunda posição ou possibilidade. E fora dela é contrária ao que a Bíblia diz. Então, ou nós aceitamos a palavra de Deus como verdade, por exemplo, na criação, ou Deus criou, ou foi outra pessoa, outro ser que criou, ou somos obra do acaso. Na perspectiva materialista, já estudamos um pouco, vamos voltar mais na frente a estudar sobre isso nessa série de lições. A mesma coisa, questão dos gêneros, questão de sexo, gênero e etc. A Bíblia faz uma colocação que ela é mantida em todo o texto sagrado e esta é a verdade para nós, ou nós cremos que Deus fez assim e não há diferenciação, nada mudou porque são coisas que Deus determinou para serem assim, conforme a sua criação, ou nós não cremos na palavra de Deus. Então partimos do pressuposto que eu e você cremos na palavra de Deus, amém? Então esta palavra, esta orientação deve ser proposta sempre, sempre, porque por mais que nós possamos explicar ou debater ou ter uma perspectiva diferente, no fim de tudo, ou nós cremos ou nós não cremos. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo e a existência de Deus não é comprovável. Ninguém pode provar a existência de Deus. Pelas suas obras, nós cremos, nós entendemos que Deus existe, amém? Mas não se pode comprovar. Então é assunto de fé. Aleluia! Então, ou nós cremos ou nós não cremos, mas Deus, pela sua misericórdia, nos deu este livro para entendermos, para aprendermos daquilo que Ele fez e como Ele fez, e nós decidimos crer e por isso estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, no entanto, no final de todas as coisas, nós decidimos, tanto nós como o mundo, a verdade é essa, crer ou não crer, e este crer não tem tanto a ver com as provas do que tem a ver com o coração disposto para Deus. Amém? Sendo assim, vamos com certeza às perspectivas colocadas pelo nosso comentarista, alguma coisa adicional que eu vou compartilhar com você. Na classe dos jovens, nós lemos a revista, comentamos sobre ela e, paralelamente, eu distribuo um roteiro como esse, não só você vai ver na tela, mas na descrição do vídeo você pode abrir, baixar e usar à vontade. A lição de número 4, a falácia da ideologia de gênero. O primeiro tópico, na página 26, o conceito da ideologia de gênero, começa com o subtópico 1, origem do termo. Foi em 1950 que o psicólogo americano John Money apresentou a ideia de que não existe uma relação natural entre o sexo anatômico de uma pessoa e a sua identidade sexual, ou como veio a ser chamada, sua identidade de gênero, como ficou conhecida a discussão nos meios acadêmicos. A partir desse ponto, as discussões se ampliaram para a filosofia, sociologia e psicanálise. O termo ideologia de gênero surge entre grupos conservadores e religiosos em meados do ano 90, que percebem uma apropriação e ideologização do termo, o qual afirma que a identidade sexual de uma pessoa é determinada socialmente. A identidade sexual de uma pessoa é determinada socialmente e pode diferir, ou seja, ser diferente do sexo biológico, ou seja, daquilo que o seu corpo tem estas características, o órgão genital do homem e da mulher. Então, pode ser diferente, segundo esta teoria.
negando a criação fixa de homem e mulher por Deus. Então, desde o princípio, o nosso pastor comentarista passa a linha na posição de que ou é a verdade de Deus ou é uma verdade que é progressiva. E eu quero enfatizar esta palavra, porque logo aqui na frente, na classe que vem, nós vamos falar sobre a teologia progressista, ou seja, este movimento de crescer, conhecer mais, de ser fluido, mais aplicado na área de teologia. Por falar nisso, a partir da lição que vem, Teologia Progressista, eu vou estar com um grupo de irmãos tendo esta aula ao vivo pelo Zoom. Portanto, no dia 25 de abril, eu vou fazer a primeira aula pelo Zoom. As 20 primeiras pessoas que se inscreverem no meu canal, lá vão no meu site, profmanuelabarros.com/contato. Você vai preencher a sua informação e vai escrever: eu quero participar das aulas pelo Zoom. Somente se inscreva se você pode estar. Às 9 da manhã do dia 25 de abril e sábado subsequentes. Mas tenha em mente o seguinte: 9 da manhã, horário de Brasília. Às 9 da manhã, horário de Brasília, do dia 25, nós vamos estar estudando não a lição do dia 26. Nós vamos estar estudando a lição do dia 3 de maio. Portanto, nós vamos estar uma semana e um dia adiantados, mas esta é a única maneira que vai funcionar para mim, para você, para que nós tenhamos tempo de nos preparar e eu possa trazer essa oportunidade a nível de teste aqui no nosso canal para ter uma aula interativa com você. Você vai poder fazer pergunta, eu também vou poder fazer perguntas para vocês e eu espero em Deus que nós tenhamos um grupo abençoado para este propósito. Então, se você tem interesse, por favor, se comunique conosco desta maneira. Então, a teologia progressista nós vamos estudar na classe que vem, mas agora nós vemos uma mudança, uma fluidez neste assunto. E eu quero enfatizar o ano de 1950, porque historicamente isso é muito recente. O que eu quero chamar a atenção com isso? Eu quero mostrar para mim e para você que este assunto de ideias ou diferenças é novo, é de agora. Se fosse uma questão verdadeiramente psicológica humana, biológica humana, esta chamada fluidez, ela deveria estar patente nas literaturas desde muitos séculos atrás. Amém? Então essa é a primeira colocação que eu faria para você aí. Na segunda, subtópico, e nós vamos estar estudando contextos bíblicos aqui no roteiro, logo daqui a pouquinho, tá? Segundo subtópico, separação entre sexo e gênero. A separação do sexo biológico e gênero psicológico é um dos fundamentos da ideologia de gênero. Segundo seus defensores, o sexo é atribuído ao nascer, com base nos órgãos genitais, mas o gênero seria uma identidade interna, ou seja, psicológica, que pode ou não coincidir com este sexo. Isso significa que, para essa ideologia, uma pessoa pode nascer biologicamente homem e ainda assim se identificar como mulher ou vice-versa, ou com nenhum dos dois. A separação entre sexo e gênero promove confusão na identidade das pessoas, especialmente nas crianças e adolescentes. Quando ensinadas desde cedo que o seu gênero é fluido e pode ser alterado conforme o sentimento ou desejo, elas são afastadas do plano criador de Deus. Isso gera insegurança emocional, conflitos psicológicos e abre portas para decisões irreversíveis que podem trazer arrependimento futuro. Como cristãos, devemos afirmar que a identidade e a sexualidade são recebidas de Deus e não construídas pela sociedade. A harmonia entre corpo, mente e espírito é um dom divino que deve ser preservado. Salmo 139, 13, 14 declara que Deus formou no ventre materno e que somos formidáveis e maravilhosamente feitos. Não somos produtos do acaso, nem de escolhas subjetivas, mas obra de um Criador sábio que nos moldou com amor e propósito. Olha, quando eu li este tópico aqui, eu fui levada a pensar neste problema como um problema, uma disfunção, algo que não funcionou bem. Supostamente, se alguém nasceu homem e não se sente homem, alguma coisa está fora daquilo que nós conhecemos como naturalidade. Então, a minha mente, depois de algum tempo, faz realmente, acho que mais de ano que eu não toco, não leio diretamente sobre o assunto, e confesso a você que eu sei e vejo algumas coisas na mídia brasileira
que isso é uma realidade do dia a dia da população, e onde eu moro não é do meu dia a dia, não é uma coisa que eu vejo que culturalmente, apesar de existir no contexto da cidade onde eu estou, do lugar onde eu ando e da cultura, da educação das pessoas, nós não somos expostos visualmente, nem mesmo pela televisão, de maneira mais forçosa, mas na cultura, nas pessoas caminhando na rua. Então eu quero te dizer que eu não convivo com isso. E cada vez que vejo esta convivência na maneira que o Brasil e outras partes do mundo, em verdade, também, me choca muito e eu posso somente entender o que isso significa. Ao mesmo tempo, eu quero fazer um outro paralelo, que uma das coisas que essa ideologia e esta maneira que ela foi engendrada na sociedade funcionou, foi de tal modo a não deixar nenhuma família sem ter marcas dela. E o problema de entrar em todas as famílias é que nós, sendo crentes, nós temos uma posição diante de Deus do que é verdade. Mas quando o problema é com um filho, é com um irmão, é com um sobrinho, é com alguém da sua família, mesmo que a nossa perspectiva não mude, o nosso sentimento muda, é ou não é verdade? Eu já fui aproximada por um ou outro irmão, a irmã propriamente dita, que compartilhou de viver essa realidade na sua casa. Ora, eu, na minha família, direta ou estendida, também tenho casos. Então, quando nós falamos desta realidade, nós hoje estamos vivendo num tempo que eu pergunto quem de nós não tem na família próxima ou distante um caso tanto de homossexualidade como ainda neste caso aqui desta fluidez ou de uma mudança, inclusive, estética sexual, né, de gênero para com a sua pessoa. E quando isso está dentro do contexto de agora uma família, amigos do trabalho que você conviveu, sentimentos e relacionamentos pessoais está por todo lado, muda a nossa percepção de sentimento, mas não muda aquilo que nós acreditamos. A princípio. Mas eu quero ser bem honesta. Muitos de nós, por causa dessa proximidade, nos questionamos. Começando a nos questionar com o que fazer. Mas eu quero olhar para você, junto com você, para este tópico aqui, porque quando eu pensei neste caso, eu disse comigo assim, ora, sexo, realidade, interação sexual, convivência com esta realidade biológica sexual, é uma das necessidades humanas, como existem outras. Eu fui levada a pensar que nós também temos o sono. A necessidade de dormir é uma realidade biológica, ok? E a fome também é um exemplo dela, ok? Agora, todas estas duas outras, que não tem nada a ver com o assunto de agora, eu sei que não tem, mas ao mesmo tempo eu vou te mostrar como tem. Quando uma pessoa tem psicologicamente alterações na sua fome, existem doenças, né? Chama bulimia, se não me engano, que são doenças psicológicas, ou seja, a pessoa na cabeça começa a entender coisas de determinada maneira e o seu corpo reage àquilo, ok? Então, eu sei essa e outras alterações naquilo que é natural. O homem deve ter fome quando há falta de energia nele. A energia no ser humano pode vir de açúcar, que não é só o açúcar comum, a glicose no caso, mas ela pode vir também da gordura. São duas fontes de energia que o ser humano funciona nela. Quando você tem uma baixa de energia, a maioria das pessoas funciona com glicose. Quando há uma baixa de glicose, o seu corpo lê isso e há um hormônio que fala para você, ao seu cérebro, não a você, mas o seu cérebro dá uma reação física, biológica, de uma necessidade sua, fome. Ora, quando esta função se quebra por alguma razão, este hormônio chamado grelina, por exemplo, que te faz entender a fome, ele pode ser ativado em horas erradas. Isto aconteceu porque nós, ao, por exemplo, comermos fora de hora, comidas que agravam o grau de glicose, portanto de insulina, não quero tornar-me muito técnica aqui, eu quero que você entenda o seguinte, é que uma coisa que nós fazemos no dia a dia pode
quebrar ou machucar ou magoar e mudar um pouco do sistema que foi criado para funcionar de alguma coisa. Isso se chama uma enfermidade, uma disfunção. Ou seja, a criação natural é feita para funcionar. A insulina, quando entra muito açúcar, ela mantém o açúcar, ela entra em ação para poder baixar o açúcar no sangue e etc. Não vou falar mais dos detalhes sobre isso, mas enfim, este hormônio funciona para nivelar e ninguém passa mal, nem morrer e etc, etc. E se nós vivêssemos em equilíbrio nesse assunto de alimentação, não haveria diabetes, ok? Mas por causa do excesso da resistência de insulina, então existe hoje uma enfermidade que quem de nós também não tem na família alguém que é diabético? Mas por que esta enfermidade biológica aconteceu? Porque algo se quebrou. Então é uma enfermidade. E eu pergunto, será que há efeitos psicológicos em relação à fome? A própria grelina, que é um hormônio, a gente sabe que existe porque a ciência estuda, mas o jeito que a gente sente ele não é científico, você sente fome. Então é um fator que para nós humanos, quem não está ligado na ciência, no dia a dia, eu não sinto. Eu sinto psicológico, eu sinto na minha cabeça, eu tô com fome e sinto até um pouquinho na barriga, né? A gente entende assim. Ora, mas isso tudo são hormônios. Alguma coisa está quebrada. Alguma coisa está faltando no sistema e por isso eu detectei um problema, ok? Então o problema não está no corpo humano, não está na criação. Não está na falta de fome. Está no uso errado de alguma dessas coisas, para um lado ou para o outro, que a nossa sociedade chegou a este lugar, e nós temos, então, um problema que aconteceu. O sono é a mesma coisa, né? São dois hormônios que participam aí, o cortisol e a melatonina, não vou entrar nos detalhes aí, mas a mesma coisa. Biologicamente, nós devíamos ter sono à noite. Determinado horário é normal. Alguns é 6 da tarde, outros é 8, outros é 10, né? Mas o sono, alguns acordam de madrugada, isso não é normal e ficam acordados muitas horas. Então veja, quando começa a acontecer problemas aí, e o psicológico também vai ser envolvido cedo ou tarde quando acontece um problema biológico, ok? Então quando isso acontece, nós entendemos que é um problema, uma disfunção. Aí eu pergunto, se há problemas com outras áreas do ser humano, por que não haveria disfunções na área sexual? Disfunções hormonais, como dos dois que eu mencionei. Sexualmente, nós também, como corpo humano, como biologia, somos nivelados e temos reações, inclusive psicológicas e emocionais. Quem é mulher aqui sabe disso, porque entende isso bem de pertinho. Mas mesmo os homens têm também. Esta máquina chamada ser humano tem hormônios que nivelam e que entram em ação no tocante ao sono, no tocante à fome e no tocante a determinadas percepções da sexualidade. Com isso eu quero dizer, se nós achamos, quando a pessoa tem um problema de insônia, que ela está com um problema biológico, com algum problema, algo está errado com ela, vamos descobrir o que é. Se há um problema da bulimia ou outro qualquer relacionado à alimentação, ou a diabética, agora é uma situação crônica e 100% física, por que eu não olho para este problema sexual como sendo um problema, sendo uma deficiência, sendo algo que tem origem tanto hormonal como também psicológica? E nós vamos olhar para isso neste roteiro aqui. Nós vamos entender que há a vertente hormonal, biológica, e há a vertente psicológica no assunto, tá? Então eu só quis aqui chamar a atenção porque eu comparei uma necessidade humana com outras duas necessidades humanas. Realidades humanas, que o homem nasceu para ser assim, para se expressar assim. E é assim porque Deus fez assim, e a ciência entende que funciona assim, e quando alguma coisa não funciona assim, eles dizem, olha, tá doente. Mas para essa vertente, quando não funciona assim, as pessoas já não querem mais dizer está doente. Preferem encontrar uma outra razão porque lhes interessa fazer assim. Amém? Então esse é o segundo ponto que nós lemos aqui. Vou ler o terceiro, depois vou passar para o roteiro. Movimentos e ativismos. A ideologia de gênero encontrou força política e cultural nos movimentos
e em ativismos sociais que visam redefinir leis, educação e moralidade pública. Esses grupos têm pressionado governos, escolas e instituições para que adotem políticas que reconheçam a autodeterminação de gênero e proíbam qualquer discurso contrário. Além disso, em muitos lugares já se penaliza legalmente quem expressa opinião contrária à ideologia de gênero, mesmo que baseado na fé. Entretanto, também devemos lembrar que a luta não é contra pessoas, mas contra ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Os ativistas devem ser alvo de nossas orações e evangelismo. A missão da igreja é anunciar o evangelho que transforma e não ceder ao espírito desta era, ainda que sejamos rejeitados ou perseguidos por isso. Isso é uma coisa que, como eu disse para você, nós já percebemos na sociedade. Como também mencionei, talvez você perceba hoje mais do que eu, por causa da realidade que você vê no dia a dia. No entanto, eu também tenho notícias, também tenho acesso à mídia social e posso perceber esta mesma realidade. Ora, vemos claramente que este assunto passou de uma instância de ajuda à pessoa que está com uma disfunção, porque até muito recente, qualquer disfunção nesta área era lida com este termo que eu falei. Algo não está funcionando bem e, portanto, a pessoa seria ajudada para ser tratada, para que a maneira que ela foi criada para ser, tanto na fome, como no sono, como na sexualidade, funcione conforme a criação. Mesmo que a pessoa não aceite que a criação seja de Deus, pode ter sido acaso para o médico, ok? Mas o mundo médico, até muito recentemente, tratava casos de disfunção na área sexual da mesma maneira como eu acabei de falar, de disfunções em outras áreas. Porque eles entendem de onde provém tudo isso. No entanto, eu e você conhecemos que este assunto tornou-se hoje um assunto de outras plataformas. Nós ouvimos na escola, nós vemos os políticos, nós vemos a televisão, nós vemos os noticiários. Ninguém faz esse nível de colocação acerca da fome ou do sono, somente de assuntos sexuais. Então nós vemos a politização de algo que nós entendemos que é uma enfermidade, pelo menos naquilo que a ciência entendeu todo o tempo da existência dela, até que decidiu politizar o assunto. Eu li um livro de uma jornalista, como é que chama? Jornalista investigativa. Ela entrevistou e conviveu de perto, através de entrevistas, etc., com as pessoas que fizeram a transição, não é, de gênero, tanto de pessoas no YouTube, pessoas que já são líderes e incentivadores de outros, né? Enfim, ela analisou todo este movimento e junto também a pais e mães e as próprias crianças e adolescentes, enfim, jovens e adultos que viveram essas transições. Então, foi muito interessante a sua perspectiva, porque ela não é cristã, ela não tem nenhum interesse de defender a criação, mas ela se questionou todo o tempo e trouxe essa perspectiva humanamente falando, que o que se estava sendo feito não era normal. E ela provou isso com colocações de vários médicos, entrevistas e etc. Um dia desse a gente pode falar mais sobre este assunto. No entanto, esta é a realidade que eu quero propor aqui. Até ontem, no melhor sentido historicamente, um problema humano na área do sono, da fome ou da sexualidade era tratado como uma deficiência, uma disfunção, e a pessoa era ajudada por meios psicológicos ou químicos para voltar à normalidade, porque a ciência entende o que é normalidade, mas de repente, mesmo que não coloque que Deus tenha criado dessa maneira, ok? Mas, de repente, isso mudou, e mudou, como nós vemos, e tornou-se uma plataforma que se multiplicou. E a gente tem que se perguntar por que isso aconteceu. Uma das respostas, como nós entendemos aqui, é a realidade de tudo que socialmente no mundo se levanta, entendendo espiritualmente. A Bíblia diz claramente: o mundo jaz no maligno, não é assim? Então, a realidade maligna, satânica de operação vai ser sempre contrária às coisas de Deus. E esta é mais uma das maneiras, e uma maneira muito cruel para as pessoas que têm sido vítimas disso. E volto a dizer, tem as pessoas que diretamente são vítimas,
Tem os pais, as mães, familiares, e hoje volto a perguntar, quem de nós não tem? Eu não estou fora desta realidade. Dentro da minha família, nós convivemos com algo como isso. Não da família, parte da família que são cristãos, né? Não são crentes evangélicos, mas, como nós vemos, é família. E queira ou não, emocionalmente, nós sentimos diferente. Podemos não crer diferente, podemos nos posicionar como devemos nos posicionar pela verdade de Deus, mas com certeza nos dói mais. Primeiro tópico do nosso roteiro, a necessidade de todo ser humano. Eu dividi em 3 subtópicos: a necessidade biológica, e eu botei 3 palavras na frente: sadia, enfermada ou instável. Segundo, a necessidade psicológica, eu coloquei a palavra influenciável. E em terceiro, a necessidade espiritual. Aí eu pus na frente trevas versus a criação de Deus. Vamos explicar aí, vamos trazer algum texto bíblico. Primeira coisa, a necessidade biológica. Biologia, necessidade biológica fala do corpo humano, de como ele existe e é feito para funcionar. É uma máquina tremenda, é uma coisa extraordinária e que é feita para funcionar perfeitamente. Claro que nós entendemos que o pecado entrou no mundo. Hoje há enfermidades, alguns já nascem bastante doentes, mas de maneira geral, esta máquina biológica, ela é criada para funcionar. Ora, esta máquina, ela pode estar numa posição de saúde. Os hormônios todos estão em dosagens perfeitas dentro de você e eu não pensamos sobre isso no dia a dia, mas depois que você começa a ter diferenciação hormonal, as mulheres têm um pouco dessa diferenciação mensalmente depois da sua puberdade, ela tem muito mais drasticamente no período da gravidez, e você que é homem, que tem mulher grávida, pode ter percebido algumas mudanças, inclusive emocionais na mulher, não é? Mas não só emocionais. Muitas coisas mudam por causa dos hormônios, mas isso tudo que eu falei até aqui é uma realidade sadia. Deus criou para que estes hormônios e todas as outras coisas que existem no corpo humano, a musculatura, o sangue que leva, não é, oxigênio, tudo funcione. A nossa biologia, ela pode estar num estado de saúde. Ela pode estar enfermada, e a enfermidade não precisa ser uma perna cortada ou um câncer, ela pode ser uma disfunção hormonal. Por que eu chamo a atenção disso? Por que eu estou explicando isso para você? Por que eu estou falando de hormônio com você? Porque a disfunção hormonal, ou seja, tem uns, entre aspas, líquidos, uns hormônios, chama hormônio, dentro de nós, que se não estiverem funcionando bem ou em quantidades corretas, nós vamos sentir coisa na cabeça. A gente vai ter reações psicológicas cuja origem não é psicológica, é hormonal. E eu quero trazer um exemplo mais prático, mais do dia a dia de quem é ser humano, que é a mulher mensalmente, a mulher depois da puberdade, umas mais e outras menos, para aquilo que você vê. Mas se você é homem e tem uma irmã que já passou da adolescência, talvez na sua casa você tenha uma irmãzinha que antes do tempo dela lá, mensal, ela tenha dores. Mas não só isso, ela chora, uma vez por mês a sua irmã vira um poço de emoção. Chora por qualquer coisa. Talvez seja a sua mãe, talvez você não tenha isso em casa, casou-se, então agora você vê na sua mulher, nem todas têm o mesmo efeito. Eu quero mostrar os mais diferenciados para que nós entendamos. Todas têm o efeito deste mesmo hormônio, mas a quantidade, a diferenciação, e isso é normal, tá? Isso é normal, eu não estou falando de uma abnormalidade, eu estou falando do que é normal. Dentro da normalidade deste hormônio, né, que oscila a cada mês na vida de todas as mulheres, tá? E dentro da normalidade, ou seja, a normalidade é que aconteça mensalmente, né, uma vez por mês, etc, etc. Quando isso acontece, a saúde, mas mesmo assim esta oscilação causa coisas emocionais, psicológicas, que ou você sendo mulher conhece melhor do que ninguém, ou você sendo homem observou, ou por eu te falar, você vai talvez dizer: é por isso que minha irmã realmente, de vez em quando você não pensa nisso, porque você não lida com essa realidade, então você não sabe que era todo mês que ela tinha 1 ou 2 dias de crise, que chorava por qualquer coisa, o que quer que seja a sua reação.
Veja, por que eu estou chamando a atenção? Por favor, me entenda. Estas oscilações hormonais começam a acontecer na adolescência. E eu pergunto para você, neste frenesi de trans no que está acontecendo, que aconteceu nessa década passada, desta fluidez, desse assunto de gênero, destas pessoas na escola dizendo, é isso mesmo, dessa confusão na cabeça das crianças. Quando é que qual o grupo de idade que você vê isso mais forte acontecendo? Sem contar que eles, como o pastor falou aqui, eles estão expondo desde o tempo da infância. Mas de maneira geral, é ou não é os adolescentes? Por que seria? Porque é a idade de mais transição hormonal. As mudanças hormonais que não existiram por toda a sua infância, de repente acontecem. E esta primeiras oscilações é muito forte para um adolescente que não sabe diagnosticar o que está acontecendo. Para ela, são simplesmente mudanças. Estas mudanças hormonais acontecem em homens também. É por isso que você vê os pelos faciais crescendo. É por isso que você vê algo mudando aqui, crescendo aqui. A voz altera. Então, há alterações hormonais para que isso aconteça. Ora, enquanto essa até jornalista chamou a atenção disso, enquanto as culturas que nós convivemos, ou seja, a nossa realidade social de 2 séculos para 2 décadas para trás, era de mais convivência de um com o outro. Ela mesma conta como ela conviveu com determinadas coisas, como as amiguinhas, as conversas ajudavam, né? Em parte doía, em parte era difícil, mas como tudo isso funcionava para bem social. Hoje nós vivemos, cada desses jovens e adolescentes, apesar de juntos na escola, eles não estão juntos. Eles estão separados num mundo levado por um telefone, por uma internet, por uma mídia social. Eles riem para os amiguinhos, eles comentam sobre o que eles estão assistindo ou não, eles têm alguma coisa em comum ali, mas a sua alma, a sua interação está muito mais com este aparelho e aquilo que ele apresenta do que lá. Então, essa falta de crescimento social, e que inclusive dentro das famílias, os pais podem até dizer, olha, ficou mais fácil criar filho, porque eu não tenho que conversar estes assuntos, né? Não tenho essas crises dentro de casa. Enquanto ele não tem as crises dentro de casa verbais, como acontecia antigamente, ele tem crises agora, porque vai descobrir que no silêncio deles, eles estão acessando alguém em sua privacidade através deste equipamento, que está dando respostas, que não são respostas, como eu estou dizendo, biológicas, respostas que são corretas e que fazem qualquer questionamento ou até disfunção, que a maioria dos problemas não são disfunções, não são problemas, é simplesmente a falta de entender que estas coisas funcionam assim mesmo. E ao se questionarem pelo que está acontecendo, o que está sentindo, o que está doendo, o que está gostando ou deixando de gostar, ao se questionarem, alguém está sendo usado para dar uma resposta para este jovem ou essa jovem diz, olha, o problema é que você está no corpo errado. Então você pode imaginar. Enquanto antes nós convivíamos com esta transição da adolescência entre nós, com as irmãs, com os irmãos, com os amigos, com as amigas, socialmente com a família. Hoje, cada um deles está encontrando resposta de uma fonte que está dando respostas inadequadas. Pelo menos, não está sendo honesto para colocar diante deles todas as possibilidades. E a maior delas, como nós sempre, para a própria medicina. Até ontem, qualquer disfunção era tida como disfunção e se tratava psicologicamente e quimicamente para que se voltasse à normalidade. E quando não existia disfunção, a médica, junto aos pais, dizia, olha, não tem disfunção, isso é normal. Você vai sentir assim, vai acontecer, mas isso vai nivelar e você vai voltar a se sentir bem. Não tem nada errado com você. Agora, o que está acontecendo hoje? Muitos destes sistemas já estão prontos para dizer há algo errado e o que pode consertar você é mudar quem você é. Enfim, já viu, né? Então, a necessidade biológica ela pode estar sadia,
ela pode estar enfermada e ela pode ser instável. A adolescência é um período de instabilidade forte. A gravidez é um período de instabilidade forte. A adolescência para homens e para mulheres. No fim da vida também, já na maturidade, tanto o homem como a mulher, mas volto a dizer mais a mulher, tem a instabilidade biológica. E os homens, por certas enfermidades também, mas primariamente a instabilidade da adolescência para o homem é onde também, junto com a mulher, isso é o mais forte. João capítulo 4 e versículo 13. Diz a palavra de Deus, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Por que eu coloquei isso aí? É uma necessidade do ser humano. Sede é uma necessidade biológica. E a pessoa pode estar sadia, pode estar enferma e pode estar instável. Um destes 3 lugares, ok? Então, se nós tratamos da sede, das instabilidades, das deficiências, dos problemas... Eu tive um caso de um questionamento médico sobre um assunto, e eu fui ler sobre o assunto e dizia, olha, se você tiver uma sede que não para, então isso está errado com você. Então está aí, é biológico. Então este sinal, porque é normal a gente ter sede, mas não é normal uma sede que você toma 1 litro, 2 litros, 3 litros de água, um atrás do outro. Isso é até perigosíssimo, ok? Então, significa que está enfermo. E Jesus disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Sede é natural da existência humana. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que é isso? Incontinência sexual. É o que Paulo está explicando. Paulo está explicando que quando um casal quiser tomar um tempo separados, você sabe do que eu estou falando, né? Então tem que ser de consentimento mútuo e por pouco tempo. Por quê? Porque um dos dois ou os dois vão estar num processo de incontinência, ou seja, vão sentir necessidade. E a sexualidade é uma necessidade, junto com a fome, junto com o sono, a sexualidade é uma necessidade do ser humano. Claro que antes do casamento é uma realidade, dentro do casamento se pode controlar tanto uma como a outra, não é no sentido de que a pessoa morre, a fome e o sono vai chegar a morrer, com certeza, mas dentro do espectro de necessidades humanas, nós entendemos, e Paulo, a palavra de Deus, alude a isso. Quem está dentro do casamento, você entrou, você casou, você viveu, convive dessa realidade, então seja sábio, porque se você se defraudar, ou seja, ficar muito tempo, por qualquer motivo que seja, Satanás pode te tentar. É o que ele diz aí, né? Para que não haja tentação do inimigo em relação a uma pessoa do casamento ou as 2 pessoas do casamento, então que não haja é a posição bíblica. Dentro da sexualidade, há realidades sadias, há realidades enfermadas e há realidades instáveis, ok? E neste sentido eu estou falando do mundo biológico, de como nós somos humanamente, de coisas que não só eu que creio em Deus, mas um mundo científico que não crê em Deus, não crê na criação, tem que chegar à mesma conclusão, porque é o que eles têm encontrado cientificamente por todo o tempo da sua existência. Com exceção desta manipulação recente, como nós vimos de 1950 para cá, que decidiu redefinir algumas coisas. Não é que encontraram nada, presta atenção, de 1950 para cá encontrou nenhum outro gene diferente. Ninguém encontrou, irmãos. Ninguém encontrou nada, absolutamente nada. Só o que houve de lá para cá foi uma redefinição de algumas coisas. Ou seja, o que era enfermidade agora é definido como uma instabilidade psicológica que deve ser resolvida por mudança. Enfim, você já entendeu. A necessidade psicológica, ela é influenciável. Necessidade psicológica, o que vai na nossa cabeça, nossas necessidades humanamente, intrinsecamente humanas, ok? Que está na cabeça, não no corpo. Eu falei das necessidades do corpo. Agora estou falando da necessidade intrinsecamente humanas psicológicas. Elas são influenciáveis. E elas são influenciáveis pelos 2 fatores, presta atenção. Primeiro, pela biologia. Como eu falei para você, expliquei para você. Tem um tempo do mês da mulher que o seu psicológico é influenciado pelos seus hormônios. O hormônio é biologia. E o psicológico é a mente da pessoa. Se há falta de um nutriente, irmão, nutrientes, pode influenciar na psicologia por determinadas faltas, determinadas realidades.
biológicas, ok? Pode influenciar. Mas mais ainda do que a biologia é a mensagem, é a resposta, como eu mostrei para você aqui. Se eu tenho uma instabilidade emocional, que eu não sei que tem a ver com hormônio, eu não sei, simplesmente eu não sei. Eu simplesmente estou sentindo assim, eu tenho esses pensamentos na minha cabeça, eu estou sentindo assim, eu estou tal, seja, sei lá, deprimida ou questionando isso, aquilo e etc. E eu vou atrás de uma resposta. A mensagem que eu ouvi, se fizer sentido para mim, se emocionalmente contactar comigo, eu sei o que você está sentindo, porque eu também sinto assim. E foi esse o caminho da minha vida. O que vai acontecer? Esta mensagem vai influenciar esta pessoa no caminho, na decisão e na psicologia dela. Então, nós vemos adolescentes ouvindo uma mensagem e mudando a sua maneira de ver. Foi o que a jornalista encontrou. Ela disse, de um dia para o outro, essas crianças que eram abertas com seu pai, com sua mãe, né, fecharam. Começaram a vê-los como inimigos. As pessoas que mais amam a eles, de um dia para o outro, a si mesmo, caso após caso, após caso, após caso. Depois de ouvirem a mensagem, seja numa escola, ou num lugar médico, ou pela internet, mais do que tudo, então, tornaram-se inimigos de seus pais. Então, nós vemos que a psicologia ela é influenciável pelo biológico, mas também pela mensagem. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e versículo 8 diz, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Versículo 8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então, o que Paulo está nos explicando aí é que nós, como seres humanos, podemos ser enganados. Nós podemos ser presa, inclusive. Aí, ele está falando de determinadas filosofias que entravam no meio da igreja. Não estamos nem falando de coisas tão fortes socialmente como essas aqui. Mas qualquer uma delas. Por quê? Porque ele sabe espiritualmente que a mensagem vai trazer, vai reprogramar a nossa mensagem. Então, o que Paulo está dizendo, tome cuidado. Mantenha-se com a palavra, fiel a Cristo. Porque estas tradições, estas filosofias, são sutis. Mas vêm do homem. É do mundo e não de Cristo. E nós, como eu disse no princípio desta aula, nós ficamos com a verdade de Deus em Cristo Jesus, a qual é a Bíblia Sagrada. Terceira necessidade espiritual, trevas versus a criação de Deus. É a mais importante. A biologia e a psicologia é o que nos fere, nos atinge mais, é o que nós enxergamos mais, essa é a palavra. Nos atinge mais porque nós enxergamos mais. Mas o espiritual é a que tem a maior profundidade e ela não muda, chama-se trevas e luz e acabou. E acabou, e é por isso que eu comecei essa aula dizendo, nós tomamos posição em uma ou em outra. E não é só por Deus, por Cristo, pelo Evangelho. Deus, Cristo e o Evangelho chama-se luz espiritualmente. E fora da luz, tudo que está fora da luz é trevas espirituais. E a direção espiritual das trevas está em Satanás e os demônios. Muitos de nós não queremos ouvir essas palavras porque nos faz pensar que nós somos fanáticos. Nós não somos fanáticos por entendermos a verdade que Deus nos faz compreender pela Bíblia Sagrada. Então eu quero entender, junto com você, que para além da biologia e da psicologia, existe uma realidade espiritual. E a realidade espiritual deste mundo, ela quer, como o pastor aqui vai repetir uma e outra vez, destruir o que Deus construiu. O que Deus criou para ser, o prazer de Satanás é dizer não é, não presta, pense diferente. É impressionante eu ler no meio da literatura dos darwinistas nenhuma, porque a ciência tem desprovado a Darwin dia após dia, a teoria da evolução, a teoria de como essa terra e as coisas que existem,
A ciência tem desprovado dia após dia, não podendo fazer mais. Alguns decidiram crer que nós somos frutos do extraterrestre. Há algum poder inteligente extraterrestre que veio aqui e fez, ou deu, enfim, colocou a vida aqui. Este é o grau das pessoas que fecham o seu coração para não crerem naquilo que Deus fez e a Bíblia nos fala dela. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que isso está dizendo aí? É que o mundo humano, a criação de Deus, os seres humanos de maneira geral estão gemendo. Porque a corrupção, ou o mal, ou o pecado, ou o fruto do pecado é de servidão. Eles podem intelectualmente rejeitar isso, dizer eu sou livre. Mas este homem e esta mulher livre está preso pelas drogas, está preso numa relação de adultério, de fornicação contra Deus. Esta pessoa que se diz livre não consegue viver liberdade emocional. Ele e ela diz eu sou livre, mas por dentro as suas emoções estão escravas. E ele nem sabe, ela nem sabe como se libertar. Então a criatura, na verdade, geme por dentro para ser libertada desta corrupção, para a liberdade, como diz o versículo 21, da glória dos filhos de Deus. Nós que somos de Deus, somos aqueles que verdadeiramente somos livres do poderio, da servidão, da corrupção, ou seja, do pecado. Mas a criatura, as pessoas de maneira geral, estão presas e estão servas desta corrupção. Capítulo 8 de João, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero que você escute isso, por favor. É Jesus que falou. Faz diferença Jesus ter falado? Alguém até no meu canal escreveu, irmã, esse negócio de diabo, Satanás não existe. Eu digo, Jesus disse que existe, aleluia. Em outros textos também. Mas vamos colocar este aí, por favor, em nome de Jesus. E Jesus não está falando com o mundo. Eu quero lembrar a você, você pode olhar o contexto aí, Jesus está falando com pessoas da nação de Israel. E estas pessoas, estes religiosos, Jesus olhou para eles e disse, vocês têm por pai ao diabo. O que significa ter por pai ao diabo? Espiritualmente vocês estão em trevas. Alguém ou está em Deus, ou tem por pai Deus, ou tem por pai o diabo. Nós não queremos ver as coisas assim. Há um monte de pastores hoje que diz, não se pode ser tão dualista. Mas ou eu aceito a verdade da palavra de Deus, ou eu a rejeito. É direito seu, é direito de pastores, é direito de membros, é direito dos não cristãos, é direito de todo mundo. E é direito porque Deus nos deu este direito. Aleluia. Agora, a palavra de Deus, que é a única revelação de Deus para nós, diz isso. E eu quero então, terminando essa explicação, dizer que Jesus disse àqueles que eram supostamente filhos de Deus, nação vinda dos lombos de Abraão, que supostamente cumpria a lei, ou pelo menos tentava viver segundo a lei de Moisés, que Deus deu por Moisés. Um povo que se chamava povo de Deus, Jesus olha para ele e diz, vocês têm por pai o diabo. E vocês estão querendo fazer o desejo do vosso pai. Agora eu quero lembrar a você, crente, agora. O que Jesus falou aqui. Qual é o desejo do vosso pai? Ou seja, qual é o desejo do diabo? O diabo não é o nosso pai. O diabo não é o seu pai. O diabo não é o meu pai, ok? Jesus falou com aquelas pessoas, eu quero entender que este não sou eu e você. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que há uma multidão
que tem por pai o diabo porque eles estão em trevas espirituais. Alguém ou está em Deus, está na luz, está numa vida fora do pecado, ou ele está nas trevas, cego espiritualmente e preso, servo do pecado. Isto é o que a Bíblia nos diz. Agora, se este que está aqui, ele tem por pai o diabo. Aí Jesus está nos lembrando qual é o desejo dele. Ele diz, em primeiro lugar, ele foi homicida desde o princípio. Então, é um outro texto que ele também fala. Ele veio para roubar, que mais? Matar, que mais? E destruir. Tá aí. Então, Jesus, mais uma vez, lembra, ele é homicida. Homicida é o quê? É matar. O desejo do diabo é matar. O desejo do diabo é matar. Segunda coisa, é mentir, é enganar. Aí Jesus diz, ele não tem verdade nele. Quando ele fala, tudo que ele profere é mentira, porque isso é o que sai dele. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Escute, por favor. Então, se uma mensagem é distorcida da verdade, ela é mentirosa. Quem é o pai espiritual desta verdade, desta palavra? É o diabo, irmãos. Então, toda essa distorção que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade não é novo. Não é novo. É mais uma. Não é de, claro, como eu digo, chegando à realidade da nossa família, chegando, nos apavora, mas a luta não mudou, é uma luta espiritual. E, portanto, a solução, quando Deus nos deu o entendimento espiritual do problema, a resposta você pode dar, como eu disse no começo dessa aula, e eu estou trazendo uma proposta aqui, há várias, desde a visão médica, a visão biológica 100%, né, no caso científica, entre outras maneiras de se conversar e mostrar claramente que é uma falácia a ideologia de gênero, filosófica, podíamos ter várias maneiras de atacar. Mas eu quero entender que no fim do dia, irmão, a nossa vitória mesmo só existirá se ela for espiritual. Porque para trás de um problema, sim, está uma realidade espiritual cujas raízes são todos os problemas. O pecado, como nós acabamos de ler no texto anterior, ele escraviza, ele deixa a humanidade como serva, escrava. Mas o sangue de Jesus Cristo liberta. A solução, você pode pagar 1 ano de terapia, você pode passar por 10 anos, do que quer que seja, você pode usar toda sorte de conhecimento científico, filosófico, político, para convencer aquela alma do certo. E você pode até parar ou impedir ou mudar alguma coisa agora. Mas você só mudará a origem, dará liberdade, dará vitória. Se pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, nós fomos comprados, nós fomos lavados, nós fomos redimidos, aleluia, e isto vem por crer, por confessar, por se arrepender, e o que Jesus faz, aleluia, é um milagre de transformação. A vitória para este problema não está na psicologia, não está na biologia, está em Cristo Jesus, aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Mas o diabo é mentiroso. Então tudo que você vê aí é fruto dele, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Claro que esta menção, você sabe, está falando do anticristo. Mas o anticristo é alguém que representa as forças do inimigo. E ele se levanta, ele tem prazer em atacar, em destruir e desfazer tudo aquilo que se parece a Deus. Então, a necessidade espiritual, o homem tem necessidade biológica, o homem tem necessidade psicológica, o homem tem necessidade espiritual, e essa necessidade espiritual encontra-se com uma confrontação espiritual também na nossa sociedade. E nós podemos curar ou melhorar a biologia, nós podemos usar recursos psicológicos, mas nada disso tem o mesmo poder, nem perto nem longe, do que a
cura, ou a mudança, ou a transformação, o pertencimento espiritual, saindo das trevas e pertencendo à luz, pertencendo a Deus pelo poder de Cristo Jesus. Segundo tópico da nossa lição, o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual. Eu sei que isso eu e você já sabemos, vamos ler somente para cumprir aqui. É praticamente formalidade, mas eu vou ler com você, se eu tiver algum comentário eu falo. Deus criou homem e mulher. A palavra de Deus apresenta uma visão clara, coerente e bela sobre a sexualidade humana. Irmãos, eu vou ler rapidamente aqui, tá? Até se você quiser passar um pouquinho rápido, eu talvez até alguma coisa não leria, eu usaria este roteiro aqui, mas se eu achar alguma coisa, os irmãos que gostam de comentar na lição, respeitando a eles, eu vou ler e se tiver algum comentário, fazê-lo, ok? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Este texto é fundamental para entendermos que o gênero humano não é uma construção social, mas uma realidade criada por Deus. Então, isso aí. Deus criou para ser assim, é assim que é. Essa máquina, inclusive biológica, funciona assim. Mas Deus não criou só a biologia. Ele criou esta máquina com alma, que tem razão e sentimento e volição. Então, Deus criou completo. Tem mais, né? Criou com o Espírito também. Essas três coisas funcionam junto neste mesmo corpo, nessa mesma realidade de vida que quem criou foi Deus e criou para ser assim. Então, se esta máquina está perfeita, está caminhando bem, tá, com saúde, agora ela pode ter enfermidade biológica, pode ser psicológica, com fatores biológicos ou espirituais, pode ser enfermidades espirituais e assim por diante. A distinção entre homem e mulher é parte do plano divino desde o princípio da criação. Deus não criou um ser neutro, indefinido ou fluido. Ele criou Adão como homem e Eva como mulher, com características físicas, emocionais e espirituais que refletem a sua sabedoria. Essa diferença não é motivo de competição ou superioridade, mas um convite à complementaridade e ao serviço mútuo. Cada um tem papel e valor diante do Senhor. Essa verdade rejeita a ideia de que o gênero é uma construção social. A distinção entre masculino e feminino tem origem divina e não meramente cultural. Além disso, a sexualidade humana, em seu desígnio original, é um dom de Deus para expressão no casamento, formação da família e perpetuação da vida. E eu marquei com ênfase as duas últimas partes. Formação da família e perpetuação da vida. Negar essas verdades é desprezar a obra do Criador e abrir caminho para confusão e desordem moral. Por que essas duas palavras são importantes? Terminando esse subtópico aí, é porque dentro de uma aceitação de fluidez de gênero, nós vamos estar impedindo a perpetuação da vida. Ou seja, quando Deus formou os animais, ele fez macho e fêmea. Depois ele criou Adão. E depois ele viu que Adão estava sozinho e ele criou para ele, né, formou da costela uma mulher. E logo depois ele disse: frutificai-vos, multiplicai e enchei a terra. O que significa? Tenham filhos, ok? Então, a humanidade existe porque os homens se juntam com mulheres para ser filho. Não existe uma maneira de engendrar um outro ser humano quando se junta um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher. Simplesmente não existe. Isso é biologia. Como eu disse, a ciência não pode desprovar. Pelo contrário, a ciência tem que comprovar o que a Bíblia nos diz que é assim, porque quem criou, falou e revelou para nós e é assim. Então, a única maneira de continuar a raça humana é que haja essa diferenciação. Amém? Então, isso existe nos animais e existem também nos seres humanos e é literalmente a única maneira. No momento que nós começamos a socialmente mudar isso, diminuir isso, então nós já temos outros grandes fatores, tanto biológicos como psicológicos, no meio da nossa sociedade que estão fazendo diminuir a quantidade de crianças nascendo. E agora, com este fator político também, quanto mais pessoas aderirem a este entendimento, menos nós vamos ter formação de famílias e perpetuação da vida. Você pode até dizer, olha, existem novos tipos de família, só que para esta família ter um filho, eles dizem tem que adotar, e ao ser adotado, na verdade, teve que alguém, um homem e uma mulher, em algum lugar, teve aquele filho. Então, não faz sentido. Você pode descolocar, fazer como quiser este quebra-cabeça, mas no fim do dia só vai existir criança se um homem e uma mulher se juntarem. Complementaridade dos sexos. A diferença entre homem e mulher foi estabelecida por Deus para benefício mútuo e para a realização do plano divino.
Efésios 5, 31 a 33 ensina que o casamento é uma união entre homem e mulher, simbolizando a relação entre Cristo e a igreja. Isso é muito importante, irmãos. Essa palavra que o Espírito Santo usou Paulo para escrever é uma bênção para nós, É um entendimento espiritual com aplicação para a nossa vida importantíssimo. Essa complementaridade revela não apenas função, mas também beleza e propósito espiritual. O homem e mulher foram criados para se completar, tanto no âmbito familiar como na missão espiritual. A ideologia de gênero rejeita essa complementaridade, vendo-a como opressão ou desigualdade. Contudo, ao fazer isso, ela nega uma verdade espiritual profunda e desvaloriza o modelo da família instituído por Deus. Quando esse modelo é destruído, os frutos são confusão, desestruturação e dor para as gerações seguintes. Aqui tem muita coisa para se falar, irmãos. Mas uma das coisas, por exemplo, um questionamento. Se muda de gênero, então um que era homem começa a ser mulher, ou seja, isso não muda, não altera a questão da complementaridade. Eu não consigo entender aqui aonde essas duas coisas estão juntas. Eu vejo que há outras ideologias paralelas de gênero que são contrárias ao ensino bíblico da complementaridade, ou seja, da função de cada um. Essa palavra complementar é uma palavra trazida pelo mundo teológico, pelos autores, própria, que explica esta funcionalidade do homem e da mulher dentro da família, do casamento. E nós gostamos dela porque diminui essa tensão do homem ser líder, ser o cabeça, e da mulher ter um segundo plano. Então, quando nós olhamos com a ótica desta palavra, nós nos sentimos bem, tanto de um lado como do outro. E eu fico bem impressionada de ver a reação dos irmãos quando alguma coisa dessa é dita. Os irmãos homens que amam as suas esposas, eu fico agradecida. Por um lado, eu fico agradecida porque eu sei que é valor que ele está dando para sua irmã, para sua mãe, para sua esposa. E isso é muito bom. Aleluia, eu fico agradecida. Por outro lado, às vezes fico chocada com a reação tão forte, né, em determinadas colocações, que nós precisamos todos, em relação àquilo que Deus dispõe como sua verdade, ou nós nos submetemos, ou nós não nos submetemos. Quando nós não nos submetemos, o número de ideias pode se multiplicar. Tem gente que quer ver um pouquinho aqui, um pouco para lá, muito para cá, muda muito. Mas eu decido, por mim, me submeter ao que Deus revelou e como Ele nos mandou viver. Então, quando algumas vezes a minha, Manuela, psicologia, a minha reação humana, a vida que eu já tive, a minha maturidade, reage contra o meu esposo, por exemplo, na sua colocação ou naquilo que ele determinou, ou o que quer que seja, na realidade, dentro do meu casamento, naquela hora, se eu sou lembrada, e eu geralmente sou lembrada, aquilo que Deus estabeleceu para ser, então eu tenho que me conformar a esta realidade para estar em submissão e obediência a Deus. Isso vai gerar um problema muito grande, que vai dizer, mas nem sempre e não sei o quê, papapá, e causa sentimentos muito fortes. Eu só quero deixar-nos com uma coisa. Ou nós nos submetemos ao que é de Deus, e você nem sabe qual o problema da minha casa. E nem eu sei o da sua, ok? Então vamos deixar as coisas aqui mais leve, tá? E graças a Deus eu falei como hipótese, porque neste momento, deixa eu sorrir pro meu marido aqui. Tá tudo em paz, graças a Deus. Amém? Então, mas esta palavra é isso. Então, há ideologias que no mundo são contrárias a esta ideia de um papel diferente, que essa é a realidade bíblica. A Bíblia coloca funções e coloca uma certa hierarquia, sim, senhor. Sim, senhora. Você pode dizer o que quiser, eu te dou todo o direito. Deus te deu o direito. Mas essa passagem de Efésios, capítulo 5, do 22 ao 33, eu acho que nós devemos, com cuidado, deixa eu ver se eu botei ela para ser lida aqui. Não, mas eu anotei aqui, ó. Você pode tomar o seu tempinho e ler lá, por favor. E deixar Deus falar com você. Eu nem vou seguir mais, tá? Então, eu realmente não entendo muito a colocação do pastor em juntar estas duas coisas, mas concordo que tanto uma como outra são contrários ao projeto de Deus. A identidade restaurada em Cristo.
A entrada do pecado no mundo é o subtópico 3 na página 28 lá em cima. Corrompeu a natureza humana, trazendo desordem para todas as áreas da vida, inclusive para a sexualidade. Apesar da queda e da confusão que o pecado traz, a identidade do ser humano passa por isso pode ser restaurada em Cristo. A maior resposta que o cristão pode dar à crise de identidade promovida pela ideologia de gênero é a nova identidade que recebemos em Cristo. A salvação transforma todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Isso inclui a forma como nos vemos e vivemos nossa sexualidade. O Evangelho não apenas perdoa pecados, mas também nos habilita a viver de forma santa e alinhada com o plano de Deus. A igreja tem o dever de discipular com paciência e firmeza, ajudando cada pessoa a compreender sua verdadeira identidade à luz das Escrituras. Eu vou entender um pouquinho diferente do comentarista aqui. E eu vou te levar já ao meu tópico aqui, ok? Segundo tópico, a obra da salvação no ser humano. A salvação transforma, sim, o espírito. Ele diz aqui, a salvação transforma todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. E eu vou dizer para você, a salvação transforma o espírito. Em segundo lugar, a salvação renova e capacita a alma. Veja que eu mudei os nomes. Em terceiro lugar, a salvação reflete no corpo. E eu vou trazer a prova bíblica disso aqui. Eu quero que com isso eu e você entendamos o que significa a salvação e quão importante é o espiritual. Como eu falei no outro tópico, é distante. Aliás, o espiritual é a solução. Quando o espiritual é transformado, o resto vai se acertar. Desde que nós permaneçamos em Deus, permaneçamos no Espírito, permaneçamos naquilo que Deus propõe para nós. Eu vou começar com um texto que alinha com o que o pastor colocou aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente o quê? Conservados irrepreensíveis. Até quando? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mandamento aqui é que o Senhor Deus obre esta santificação e que nós tenhamos estas três áreas do ser humano, tanto o espírito como a alma, como o corpo, conservados irrepreensíveis. Então nós vamos ter algum poder, algum dizer ou um poder que vai permitir, e está, pelo menos em parte, em nosso poder de gerir isso, vai permitir que nós guardemos, que nós conservemos, que nós mantenhamos todas estas áreas da nossa vida fiéis, irrepreensíveis, ou seja, sem ter nada contrário, ou seja, puros, santos diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que este versículo diz, não diz todos transformados, mas diz conservados e irrepreensíveis, então em algum lugar eles tornaram-se irrepreensíveis. Concordo. Mas eu vou te lembrar em João capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Jesus respondeu, na verdade te digo. É Jesus falando com quem? Quem se lembra? Nicodemos, isso. Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus fala de um novo nascimento, transformação. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, estamos falando de um novo nascimento. E este novo nascimento, Jesus, neste texto, está vinculando com o Espírito. Ele diz que quem nasce da carne é carne. Até o próprio Nicodemos perguntou, vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Ele disse, não, isso é nascimento da carne. Eu estou falando que você tem que nascer da água e do Espírito, porque quem nasce do Espírito é Espírito. Então, este novo nascimento é um novo nascimento espiritual. Então, essa transformação é, sem dúvida alguma, espiritual. Romanos capítulo 7, 23 e 24. Mas isso não prova até agora que não é as outras coisas. Veja Paulo dizendo isso aí, por favor. Escute, por favor. Mas vejo nos meus membros, o que significa membros? Meu corpo. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então tá alma e corpo aí em questão. Paulo falando das duas coisas. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo está dizendo que nos meus membros
atua ainda alguma coisa que não está santificada de tudo, pelo menos. Alguma coisa ainda é inimiga dentro de mim, na minha carne, não dentro de mim, na minha carne. E vai ao contrário, vai de encontro, inclusive ao que está no meu entendimento. No versículo 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo conclui por aquilo que ele sente que o seu corpo ainda não foi transformado. Então a salvação, ela transforma o espírito. Irmã, e agora? E agora que o menino ou a menina está assim? E agora? E a alma e a psicologia dessa pessoa? Então não tem solução, tem toda. E a solução está na transformação espiritual. Por quê? Porque, em segundo lugar, nós colocamos aqui, a salvação renova e capacita a alma. É esta transformação espiritual que dá capacitação à alma para sair do lugar aonde ela entrou. O convencimento racional só te leva até algum lugar, mas a salvação, a novidade, o novo nascimento espiritual te dá poder, aleluia. Te dá acesso, e a alma é a primeira a beneficiar-se demais, grandemente, inclusive a chegar a ficar irrepreensível. E você vai ver comigo que até o corpo pode se tornar irrepreensível, ou seja, sem ter nada contrário. Pode. Como fruto da transformação espiritual. A transformação foi espiritual, mas ela capacita, ela permite, ela dá o poder necessário, aleluia, para que tanto a alma como o corpo venham para este lugar de perfeição, irrepreensíveis diante de Deus. E aí Paulo, lembrando aquela palavra que acabamos de ler, Paulo diz, então guarde, conserve, é seu trabalho, é meu trabalho. Lembre-se que a única coisa que Deus não tirou de nós em nenhum tempo, a liberdade de escolha. Ele nunca passa por cima. Olha aí o que Davi diz naquele salmo que ele escreveu depois do seu pecado, depois de ter sido perdoado, mas depois de ele ter cometido aqueles 2 pecados horrendos. Diz Davi no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que significa? Se Davi está pedindo que Deus torne a dar para ele a alegria da salvação, significa que o que aconteceu com a alegria da salvação dele? Foi-se embora. A alegria da salvação é sentimento de alma. É sentimento de alma. É acordar querendo cantar hinos ao Senhor. É acordar querendo agradecer a Deus pela vida, ter alegria de ir para a casa de Deus, como ele mesmo disse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Isso é a alegria da salvação. E Davi, por causa do caminho de pecado, ele perdeu, porque ele está rogando a Deus aí que torne a dar para ele. Então, quando nós recebemos uma vitória espiritual, e a maior delas sendo a transformação, a salvação, nós encontramos de Deus a capacidade de receber de volta, aleluia, a alegria. Então, a alegria que nós, se não éramos em Cristo, não conhecíamos, agora nós vamos conhecer a alegria da salvação. Se como Davi nós caímos, como um filho pródigo estivemos fora, o filho pródigo tornou a reconhecer a alegria quando o pai o aceitou, quando ele se arrependeu, quando ele voltou à casa do pai, ele voltou a encontrar a alegria da salvação. E Davi aqui pede esta mesma realidade. Então, a transformação é espiritual, o perdão, a vitória acontece no âmbito espiritual, mas a alma imediatamente ganha liberdade de viver nessa dimensão diante de Deus, na luz. Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz: o coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Então veja que há uma ligação entre o coração, o espiritual, o coração, no caso, emocional, e o rosto físico. A dor do coração, a dor emocional e o espírito interior. Então, o coração, que é uma outra palavra para a alma, ela vai ter entrada e saída de comunicação tanto com o corpo como com o espírito. Significando que um espírito saudável, um espírito de luz, vai ter uma alma com luz, luz de Deus.
e vai refletir no rosto. É por isso que você olha para um crente feliz, em comunhão com o Senhor, e você vê uma feição diferenciada. Porque é isso que a transformação espiritual faz. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então veja que não é automático, mas é disposto. E aí cabe a mim e você somente tomarmos isso, vivermos isso, permanecermos na luz. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus dizendo para Paulo. Aí Paulo responde ou fala: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ora, fraquezas fala de dor na alma. Mas o poder de Cristo renova a alma. Paulo pede: tira esta dor emocional que eu estou sentindo. E ele pede outra vez, e Deus não faz. E ele, por fim, responde a Paulo e diz: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua... A graça e o poder são virtudes espirituais. Quando a virtude espiritual de Deus está em nós, ela é suficiente para a alma viver bem. Nós sentimos a fraqueza, mas o poder que vai levar este ser é o poder espiritual. E aí Paulo diz: então eu sei que eu vou sentir um pouco de fraqueza, mas eu vou permitir que o poder de Deus carregue a minha fraqueza. Eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu tiver esta fraqueza, eu entendi agora, o poder de Cristo é quem vai me carregar. É quem vai ser a vitória para mim. Eu não vou ter só uma vitória psicológica. Eu não vou ter só uma vitória por um tratamento, por melhor que seja, por um aconselhamento, por melhor que seja. Eu vou ter uma vitória pelo poder de Deus. Será que nós entendemos isso? Escute, este é um evangelho que está morrendo hoje, mas não vai morrer enquanto eu e você vivemos e pregarmos esta verdade. O evangelho de Cristo é poder de Deus. É poder de Deus contra toda cadeia de enfermidade, contra todo demônio, contra toda hoste, contra todo mal. É poder de Deus. Nós estamos diminuindo este evangelho para ser um evangelho de conselho, de tratamento psicológico. Este não é o evangelho. Se você quer tratamento, é direito seu. Vá e Deus te abençoe. Use quem está te ajudando. Mas se você quer acesso ao poder de Deus, eu quero lembrar a você que só há um lugar: provém dele, clame a ele, peça a ele, rogue a ele, jejue a ele. E o Deus que operou no passado ainda opera hoje. Se eu e você cremos, nós devemos rogar e pedir e esperar nele. Amém? A salvação reflete no corpo. Marcos capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O que aconteceu aqui? Marcos capítulo 5 começa com a história de um endemoniado, e o homem andava nu, o homem quebrava a cadeia, o homem estava doido mesmo, endemoniado, coitado, do pior, terrível que o demônio fazia com ele. Jesus o liberta. E quando as pessoas chegam perto de Jesus no outro dia, olham para o lado de Jesus e dizem: ué, é fulano, mas está sentadinho, tranquilo. Esse homem era um louco. Está vestido, corpo arrumadinho, bem vestidinho, perfeito juízo. E as pessoas o quê? Temeram. Por quê? Porque a salvação foi espiritual. A salvação foi espiritual, mas reflete no corpo. Reflete na nossa vestimenta, sim. A realidade espiritual que nós vivemos hoje, a salvação é a maior. Mas mesmo depois que nós entramos, eu vou fazer uma aplicação aqui para nós. Dentro do caminho de salvação, a gente vai caminhando, o tempo vai passando.
Eu quero lembrar a você que a nossa vestimenta reflete as nossas opções no corpo, de palavras, de vestuário, e de tudo que nós colocamos na nossa aparência, no nosso corpo. E o que fazemos com o nosso corpo? As decisões. Aonde vamos? No que tocamos? Com quem conversamos? O nosso corpo reflete a realidade espiritual. Não é à toa que Jesus fala, a boca fala do que o coração que está cheio. Então, o que se vê fora, não se engane. Você pode dizer o que quiser, as outras pessoas também podem. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu fico com o que Jesus disse. Amém? Gostar, muitas vezes eu não gosto. Tem muita palavra, principalmente em alguns momentos que eu fui tentada. Ou como eu não gosto de escutar a verdade de Deus quando eu sou tentada. Porque dói. Eu desculpo que eu estou sendo tentada, que eu estou querendo, na verdade, que a minha tendência é carnal. E aí eu fico somente com a opção. Ou eu fico na carne, ou eu fico em obediência. É duro, irmãos. Eu estou falando para você que eu também sinto. Agora, sendo honesto com a palavra, o que nós temos no corpo, em todos os sentidos. Ah, irmã, porque eu escuto, a gente não escuta isso? Não, só eu e você também. Isso não tem nada a ver, irmã. Isso é besteira. Aí eu aprendo da palavra de Deus. O que está do lado de fora é um reflexo da realidade espiritual. Não é da minha ideologia, não é do que eu penso, não é do que eu sinto. Escute, por favor, que é forte. O que está do lado de fora, biblicamente, é um reflexo da realidade espiritual. Colossenses capítulo 3, 5 em diante diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo nós andastes quando vivias nela. Mas agora, ele falou mortificai, agora ele diz despojai-vos. O que é isso? Jogar fora. Também, de tudo. Joga fora tudo, joga fora a ira. Joga fora a cólera. Joga fora a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, porque vocês já se despojaram, despistes do velho homem. Aquele assunto lá era do velho homem. Com seus feitos, o velho homem tinha os seus feitos. E vocês já se vestiram do novo. O que é isso? Espiritual. Vocês são uma nova criatura que se renova para o conhecimento segundo. Essa criatura se renova. Escuta, por favor, a Bíblia. Essa criatura espiritual nova se renova segundo a imagem daquele que o criou. Então, a imagem de Cristo, que eu entendo ser a imagem moral de Cristo, aquilo que ele é moralmente: amor, justiça, verdade, santidade, sabedoria, esta imagem que o homem tinha em Adão e perdeu no pecado. Agora este novo homem começa a refletir cada vez mais a imagem santa do nosso Deus. Então este novo homem, o caminho do novo homem espiritual é refletir mais, mas está sob o meu controle e o seu controle, porque Paulo disse: mortificai, despojai-vos, ou seja, o que está no corpo cabe a mim e a você, em nome de Jesus. Entendemos? O milagre, o poder espiritual, vou falar dele aqui em Romanos, né? Vou ler aqui já, deixa eu ver. Romanos capítulo 6. O poder espiritual já está em nossas mãos. Mas cabe-nos a nós a decisão de cada dia para que se reflita no corpo a vitória espiritual que já foi dada para nós. Capítulo 6, versículo 2 e 3 diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, até aí, ninguém deve viver no pecado. Ninguém vai viver no pecado, porque nós já fomos batizados. Olha agora o versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o batismo é uma simbologia da morte para o mundo e a vida para Deus. Então Paulo diz, não apresente os vossos membros. Será que nós podemos ser de Deus e continuar presos pelos pecados? Ele disse não. Mas ao mesmo tempo ele diz, então agora você e eu não apresentem os vossos membros ao pecado. Por instrumentos do mal, do pecado. Mas se apresentem a Deus. E os vossos membros a Deus. Então somos nós. Depois de salvos, depois de termos o poder da salvação espiritual, que vamos para a igreja para sermos alimentados espiritualmente. Escute, por favor. Que vamos para o culto, ao invés de ir para o mundo, porque se eu e você formos para a festinha do amigo, que gente boa. Ah, vai ter outros crentes lá, eu fico no grupinho dos crentes. Pode ter que estar tudo certo, mas não está alimentando, não está refletindo a imagem de Cristo. Você está apresentando o seu corpo, não para Deus, os seus membros, não para Deus. Então cabe o crente ler a Bíblia, cabe o crente orar, cabe o crente chorar na presença de Deus, cabe o crente clamar quando a confusão vier, as questões vieram na cabeça, clamar ao Deus que pode responder. E que pode solucionar, e que pode nos ajudar. Amém? Amém? A resposta da igreja à ideologia de gênero. Proclamar a verdade com amor. A igreja de Cristo é a coluna e firmeza da verdade. E deve, portanto, proclamar fielmente os princípios bíblicos sobre a identidade humana. Mesmo em meio a uma cultura que rejeita tais verdades, isso deve ser feito com coragem, mas também com compaixão. Paulo nos ensinou a falar a verdade em amor, confrontando o erro sem hostilidade, e acolhendo os pecadores com graça, sem comprometer a santidade. Diante da ideologia de gênero, os cristãos são chamados a defender o que é bíblico sem cair em extremos, nem na omissão, que silencia por medo da rejeição, nem no legalismo, que condena sem misericórdia. A palavra de Deus nos orienta a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, mantendo o equilíbrio entre firmeza doutrinária e sensibilidade pastoral. Isso aqui é muito próprio, é muito real, mas eu quero já sair dessa dimensão aqui, para onde nós estávamos. Paulo diz aos Gálatas o seguinte: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. O segredo de viver na dimensão de Deus é andar com Deus, é andar em espírito. E somos nós que nos apresentamos, os nossos corpos, as coisas do Espírito. Ou a palavra, ou a amizades com crentes que amam a palavra e a Deus e vivem com Deus, aos cultos, à oração, a programações sadias, ao cuidado natural, ao que é saudável humanamente e diante de Deus. Somos nós que apresentamos. E eu falo isso porque ao você se apresentar ao que não é saudável, a enfermidade vai chegar em todas as áreas, ok? Comida, alma, espírito. Se apresentou diante, é o que é. Comeu daquilo, vai pagar o preço, ok? O que eu quero dizer terminando aqui? É verdade. Nós devemos falar a verdade, ficar pela verdade e amar. Agora, o que eu quero colocar isso aí é que quem vive em Deus, isso acontece automaticamente. Irmão, quem é vítima da graça de Deus? Paulo dizia, eu sou o maior dos pecadores, do qual ele disse, eu sou o principal. Quando Paulo olhava para ele, disse, Deus me perdoou a mim, que dei o ok para a morte de Estevão. Se Deus me perdoou a mim, que fui atrás dessa gente do caminho da palavra de Deus. Essa é a graça de Deus. Ele conheceu a graça de Deus. Como ele não pode estender a graça para alguém que está errado? Então ninguém que conhece, que caminha, que é verdadeiramente crente em Jesus, que foi vítima do amor, da graça, do perdão, deixa de estender estas coisas. Pelo contrário, se Deus habita nele, e todo crente que é crente, irmão, o Espírito Santo habita nele agora. Se nós alimentarmos, se nós permitirmos o Espírito Santo falar, ele vai nos ajudar. E nós vamos ser amorosos, nós vamos ter sabedoria,
E nós pedimos os dons espirituais, nós vamos ter graça e poder espiritual, vamos ter tudo que a gente precisa para ajudar, para servir de solução para esta sociedade, inclusive para a edificação da igreja. Mas se nós alimentarmos a carne, nós vamos ser como sal insípido. E nós vamos precisar estar sempre mandando, irmão, está com problema? Vai procurar ajuda, irmã. Uma terapia, né? Um conselho. Eu não estou desfazendo dessas coisas, são boas. Mas não há de comparar. E nós vamos encontrar carnais, que como diz aqui, né? Legalistas, que condenam sem misericórdia. É errado, vai pro inferno de cabeça para baixo. Que isso, irmão? Era eu e você que estávamos indo para o inferno de cabeça para baixo se não fora Jesus que veio para morrer naquela cruz. E amar a mim e a você. E se sacrificar por mim e por você. E pagar o preço. E nos dar esta liberdade. Se hoje nós estamos em pé, diz a palavra, cuide, olhe e não caia, porque qualquer um pode cair. Amém? Então é muito bonito e muito próprio. Mas eu chamo-nos a uma dimensão maior. Será que você está disposto? Será que você pode chamar os jovens a saírem dessa mediocridade cristã de hoje, irmãos? Vamos viver o cristianismo de verdade. O que nós estamos vendo hoje até nas nossas igrejas, irmãos, está diminuindo, está difícil de encontrar nas nossas igrejas. E olha que eu agora, quando falei assim, estou já olhando para as que estão melhores. Está difícil de encontrar, porque em muitos púlpitos já não se prega o evangelho de verdade. Há muitas igrejas que nem conhecem mais o caminho da salvação, é outra coisa que se está falando lá. Ainda que estão com uma Bíblia na mão, às vezes sem o livro, né? Mas, enfim, é o texto da Bíblia, no iPad ou no telefone, o que quer que seja. Estão falando de algum versículo aqui e ali, mas estão longe de Deus. Segundo subtópico, o ensino bíblico das famílias. Uma das principais frentes de resistência à ideologia de gênero deve estar na formação cristã das famílias e da igreja local. Os pais são chamados por Deus a ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor e não devem terceirizar a educação moral, as escolas ou a cultura. O lar é o primeiro campo de batalha onde a verdade deve ser semeada, com oração, exemplos e instrução contínua. Muito certo, muito próprio, mas se nós não estivermos de pé, como nós faremos isso? Então, pai e mãe, vamos cuidar da nossa vida, vamos nos levantar em nome de Jesus. Porque nós podemos dar a instrução formal, a instrução política, a instrução ideológica, mas nada disso se compara com a vida do evangelho verdadeiro de Cristo Jesus como crentes. Da mesma forma, a igreja deve oferecer ensino sólido, claro e relevante, e é isso que a revista está tentando fazer através desses temas, sobre temas como identidade, sexualidade e propósito de vida. Escola dominical, discipulado, culto dos jovens e eventos na igreja são oportunidades para fortalecer a nova geração na verdade. Ignorar estes temas é deixar espaço para que o mundo molde a mente e o coração dos jovens, crianças e adolescentes. Perfeito, as duas colocações estão feitas. O trabalho não é da igreja. O trabalho da formação dos nossos filhos é nossa. É nossa. É nossa. É nossa. E isso seria assunto para nós conversarmos. Então, um dia desse a gente vai começar um podcast Simply Pentecostal, que tal? Para a gente poder conversar sobre estes temas com mais à vontade, né? As diferentes realidades que podem estar pairando nas famílias e que esta conversa ou vai ter dificuldade de acontecer, ou se acontecer, ela pode estar sendo pouco aceita pelas próprias crianças. Mas isso vai ser conversa de outro dia. A verdade é o que está escrito aqui. Está bem dito. Na prática pode ter algumas dificuldades, mas essa é a verdade. É do pai e da mãe a responsabilidade de formar os filhos. E nós não podemos nos acovardar. E eu quero entender junto com você que o mundo vai tentar nos fazer acovardar e vai usar a boca das nossas próprias crianças. São palavras, são defesas, são colocações, são olhares, são rolar de olhos que nos vão intimidar, que nos vão enervar. Mas eu vou deixar por hoje somente isso aqui. É o nosso dever que possamos clamar. Então, já que eu não vou falar mais, eu acho que há uma coisa que nós podemos fazer juntos, em comum. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa autoridade. A igreja não pode ser ausente, mas não é responsabilidade da igreja. A formação nesta área é dos pais, mas a igreja que também consta com jovens que não têm pais crentes, adolescentes que vêm para a igreja, aceitam a Jesus e que não vêm de um lar cristão, deve ter suficiente instrução e graças a Deus que a nossa revista neste trimestre, a Escola Dominical, nos ajuda quanto a isso. Terceiro, o acolhimento e restauração dos que sofrem. Há pessoas que enfrentam confusão
e lutas internas com a identidade sexual. Para elas, a resposta cristã deve ser o acolhimento, a escuta, cuidado e discipulado. A igreja não pode ser um tribunal que condena, mas um hospital espiritual, onde todos, inclusive os que enfrentam conflitos de gênero, encontrem graça, verdade e restauração. Jesus disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Assim, a igreja deve ser um ambiente onde a verdade é anunciada, mas o pecador é amado. Nenhuma luta humana é maior que o poder do evangelho. Em Cristo, todos são igualmente amados, chamados e aceitos. A distinção sexual continua existindo, mas não define o valor espiritual ou o acesso à salvação. A verdadeira identidade do cristão está fundamentada em sua relação com Jesus e não em sentimentos subjetivos ou tendências culturais passageiras. Por isso, a resposta à confusão de gênero não é a rejeição ou a exclusão, mas a proclamação do evangelho. Só Cristo pode restaurar o que foi distorcido. Aqueles que lutam com sua identidade precisam conhecer o amor de Deus, que oferece nova vida e esperança. A igreja deve ser este lugar de acolhimento e transformação. Queridos, eu termino este tópico aqui da lição dizendo o seguinte: é verdade. Tudo que está colocado aqui está bem posto. Nós vamos ler estes versículos agora, daqui a pouco. Mas eu volto a dizer uma mesma coisa. Se a igreja vive, prega o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, tudo isto vai entrar no lugar sem problema nenhum. O que eu vejo hoje que é muito preocupante é que como o evangelho de Jesus, tal qual Jesus nos mandou pregar e viver, não está sendo pregado e vivido, nós como crentes, inclusive líderes dentro do meio evangélico, nós estamos sendo instigados a isso mesmo, a este amor que é parte do evangelho, a esta aceitação, a este não julgar, porque afinal de contas, quantas décadas nos chamavam daqueles que julgavam, que não tinham amor, não têm tolerância, e nós nos cansamos e socialmente nos encontramos inadequados de ouvir isso, até achamos que é uma injustiça, e é uma injustiça, porque a igreja ama, Jesus ama. Mas este amor de Jesus está vinculado ao que o evangelho propõe. É um amor que perdoa, é um amor que restaura, é um amor que transforma. Então, quando nós não vivemos uma parte do evangelho, ou não pregamos uma parte do evangelho, este amor fica disfuncional. Acabamos de falar de falta de funcionalidade em outras áreas. Acontece a mesma coisa na igreja. E aí o que acontece é que nós nos tornamos caminhando com o evangelho progressista, que nós vamos conhecer um pouco dele na aula que vem. Naturalmente, sem querer, caímos nesta armadilha. Por quê? Porque nos preocupamos em não ser injustos, em sermos tolerantes, em amarmos, o que tudo isso está muito bem. Mas estamos caindo aonde não poderíamos ter caído. Abandonamos o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Se a pregação fosse a de Jesus, a de Paulo, a de Pedro, aleluia! Se o poder fosse o de Jesus, o de Paulo e o de Pedro, se o caminho apresentado no discipulado fosse o de Jesus, o de Paulo e o de Pedro, nós não precisávamos nos preocupar, porque todo o resto cai no lugar. Como a igreja deve responder? Voltando agora ao nosso tópico aqui, as questões do ser humano. A resposta do evangelho é poder. A resposta da família é ensino. A resposta da igreja local é ser hospital. Romanos capítulo 1:16, a resposta do evangelho é poder. Eu quero lembrar a você com ênfase aqui. Porque não me envergonho, disse Paulo, do evangelho de Cristo. É uma segunda geração, Paulo. Cristo pregou o evangelho. Paulo diz, eu levo o mesmo evangelho, não me vergonha. Por quê? Olha aí o que ele diz. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu quero que você guarde esta palavra. Eu quero que você pregue esta palavra. Eu quero que você repita esta palavra. Eu quero que você diga aos seus filhos esta palavra. Eu quero que você diga para os seus alunos esta palavra. O evangelho de Cristo é poder de Deus para salvação. Os agrupamentos dos jovens estão falando de um poder vinculado ao Espírito. Não estou dizendo que o Espírito não tenha poder. Mas este poder do Espírito que eles estão pregando não está vinculado ao Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Escute, por favor. Primeiro alguém vem do mundo, vem das trevas e é salvo pelo poder do Evangelho. E depois de salvo,
Ele recebe o Espírito, na salvação ele recebe o Espírito habitando dele, depois ele pode receber o revestimento do poder do Espírito para a atuação deste poder do lado de fora. Mas se não houver o poder para a salvação, nada acontece. E Paulo diz o Evangelho de Cristo. Você quer saber qual é o Evangelho de Cristo? Leia o que Cristo falou. O que ele... É simples, o que ele nos mandou pregar. Marcos 16 e 15. O que ele nos mandou pregar? Lucas 24, acho que 46 ao 49. O que ele nos mandou pregar? Colossenses capítulo 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E nos tirou da potestade, ou seja, do poder das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos, no Filho do seu amor, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, fomos comprados pelo sangue. A saber, o que significa isso? A remissão dos pecados, se pagou o preço pelos pecados. O problema do ser humano é o pecado. E no sangue de Jesus houve o preço para resolver este problema. E uma vez que o problema foi resolvido, o preço foi pago pelo sangue de Jesus, o poder de Deus pôde então na sua justiça atuar para nos transportar de onde nós estamos, do poder das trevas, para o reino do seu Filho, do seu amor. E neste processo, ele diz lá no versículo anterior, nos fez idôneos, nos transformou, nos fez santos, nos fez dignos. Eu sou digno, eu posso levar o nome de Jesus, eu posso falar do Evangelho de Jesus, porque eu fui transportado das trevas para a luz, e tudo começou pelo preço do sangue e pela remissão dos pecados. O problema era o pecado. Se a mensagem do Evangelho não começar, não mostrar, não identificar o problema, a solução não existe. É como alguém ter um problema de diabetes, uma disfunção no corpo, e tentar resolver com terapia de sono. Não vai funcionar. A resposta do Evangelho é poder. Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 18. Diz, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a palavra do poder aí. Em Cristo, o pecado não tem mais domínio, porque não estão mais debaixo da lei, mas da graça. O pecado não tem mais o que, irmãos? Domínio. Pois que? Pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis, vós, que a quem vos apresentardes é a decisão minha e sua diariamente, por servos, para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado, ou seja, nós nos podemos apresentar diante do pecado outra vez, para a morte. Ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, diz Paulo, que vocês e eu, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Isso aí daria uma pregação só neste texto aí. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu não vou caminhar, é suficiente para nós vermos aí aquele versículo central que eu realcei. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Então o Evangelho de Deus é poder. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Toda confusão de gênero, toda escravização de vício, toda escravização espiritual, psicológica que esta humanidade vive, está presa, está relacionada com o pecado. A transformação espiritual não é só o primeiro passo, não é só o maior passo. É tudo, irmãos. É o poder que não só transforma o espírito, mas capacita estas outras áreas entrarem no lugar. Nem tudo sempre entra no lugar imediatamente. A transformação espiritual é imediata. Mas às vezes a cura físicas imediatamente, às vezes não.
Às vezes a solução de problemas como esse que nós estamos estudando imediatamente. Às vezes não. Mas o poder espiritual já deu liberdade e agora só falta orientar. Dizer, olha, meu filho, Deus te deu liberdade. Agora a palavra diz, caminha assim. Pronto. E o jovem vai começar a caminhar, vai frutificar. E o Espírito vai terminar a obra. Se nós estivermos nele, esta obra é dele. Amém? Às vezes, tudo é na mesma hora. É o querer de Deus, libertou. A liberdade espiritual é imediata. Esta sim é imediata. E o resto que faltar, irmã? Oriente. Aí, cada um de nós, inclusive eu e você que já estamos mais na frente da caminhada, precisamos nos apresentar diante do que é de Deus. E não, tem mais. Eu vou terminar com isso aqui, nessa aqui. E não nos apresentar naquilo que não é de Deus, porque vai deturpar. Nós, crentes, há tempo demais, nós estamos brincando com fogo e desmentindo a nós mesmos. Não tem problema, não é fogo não, isso é besteira. Que o sangue de Jesus repreenda mentiroso do diabo. Satanás é o mentiroso. Satanás é o mentiroso. É ele quem está dizendo não tem problema. O que Deus diz é não se apresentem. Se apresente ao que é de Deus. É simples, irmão. Se apresente ao que é de Deus, não se apresente ao que é do mundo. Mas tudo, irmã. Não precisa de tudo, não. Faça não. E nós vamos continuar vivendo esta vida que nós estamos como igreja vivendo hoje. Vamos continuar vendo este caminho que nós estamos vendo hoje. Mas João disse na sua primeira carta, tudo que há no mundo, tudo que há não é do Pai, mas do mundo. Então é tudo. Eu e você podemos ser modernos o suficiente. E é direito seu, é direito meu, não tem problema. E nós como igreja estamos pagando pelo nosso direito. Nós tivemos o direito, nós com muita alegria falamos não tem problema, e nós engolimos, e nós comemos, e nós trouxemos para dentro da igreja, e nós mudamos, e nós renovamos. E muitos que estão entrando hoje já nem conhecem mais o Evangelho de Cristo Jesus. A resposta da família é o ensino, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve andar. Tá aí, pai, mãe. Instrui. Dá trabalho, eu sei. Porque eles têm pergunta pequenininho, então eu tô na fase pequenininha. Tem pergunta para trás que tem vezes que eu não aguento mais. Mas se você instruir até quando envelhecer, não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Tá aí. Nós, pais, estamos muito ocupados e não temos tempo para conversar com nossos filhos nestas situações, mas acabou. O celular que nós demos, o iPad, o tablet que nós demos para eles, o videogame, acabou. Nos deu os pais, né? Nos deu pais e nos deu a maneira de desobedecer a Deus que nos mandou instruir nossos filhos nessa realidade. A resposta da igreja local é ser um hospital. Capítulo 5 de Lucas, versículo 31 e 32. Disse Jesus, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Versículo 32, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, lembremos-nos que a igreja não é lugar para estar recebendo os sãos. Os sãos já estão na igreja. E que guarde de permanecermos são. Amém? Mas a igreja está para receber os doentes. Porque esta igreja é de Jesus Cristo. E ele diz, eu vim. Como o médico, para o médico não vai quem está são, vai quem está doente. Quem vem para mim é porque está doente. Capítulo 11 de Mateus, 28 e 29, bem conhecido este texto nosso. Vinde a mim, disse Jesus. Todos que estáis o quê? Cansados e oprimidos. Então nós temos que estar chamando quem está cansado e oprimido. Está oprimido? Está confuso, meu filho? Está cansado dessa doideira na tua cabeça, meu filho? Vem para Jesus. Jesus dizia, eu vos aliviarei. Aí ele diz para estes, para nós, como diz, tome sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Descanso para a vossa alma. Nós vivemos num tempo de uma sociedade que não tem descanso da alma. Nós vivemos numa sociedade que de infância nós não temos descanso da alma. Mas em Jesus nós encontramos descanso para a nossa alma, e este é o lugar da igreja. Então a igreja tem que pregar o evangelho de Jesus. A igreja tem que ensinar os ensinos de Jesus. A igreja tem que viver o caminho de Jesus, para que estes que estão cansados, oprimidos e doentes em toda sorte de doença física, emocional e espiritual possam vir e encontrarem a Jesus lá. E nós somos o representante dele. Não vamos ser feitos aqueles discípulos que dizem, queima, joga fogo. Não, vamos ser como Jesus foi. Que Deus nos dê graça de sermos igreja, de sermos pais e de sermos anunciadores. Não só vivermos para nós, mas anunciarmos este evangelho, que é poder de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.